Bom dia, meus amigos. 15 de junho, domingo. E tá frio aqui em Vitória, hein? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o tema A eternidade é longa demais para se errar. Vamos pensar sobre essa questão. Por que dá tanta ênfase a uma vida passageira aqui, se logo depois que essa daqui acabar, você já vai dar de cara com a eternidade? Eu lembro de um pastor, já com certeza já está com o pai, e ele escrevia assim, não vou falar o nome dele porque, né, para manter a individualidade da pessoa, a privacidade. Mas ele escrevia assim, ele era bem velhinho, entendeu? E ele escrevia no livrinho dele do hall de membros da igreja. Aí ele colocava assim, fulano de tal, ele colocava assim, céu. Aí ia passando, fulano de tal, céu. Mas alguns, ele simplesmente colocava assim, eternidade. Até que teve um que perguntou para ele, né, e falou, mas por que só coloca uns, foi para o céu, e o outro você coloca eternidade? Aí ele falou assim, ó, porque esse que eu coloquei no céu aqui, eu tenho certeza que foram. Os outros eu não tenho tanta. Então, eles foram para uma eternidade. Agora, qual? Eu não sei. Pode parecer engraçado, mas é muito triste, né? O pastor olhar para a pessoa assim e falar, isso aí não tem jeito não. Vamos lá, vamos pensar sobre isso, de algumas pessoas que andaram na contramão da história, tá? Informe-se. Não espere até ser tarde demais. Deus é real. Arrependa-se logo. Peça perdão a Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Vamos ver as últimas coisas que algumas pessoas fizeram, né, ao trilhar no caminho das trevas nessa terra no momento de sua morte, tá? Eu retirei de um canal da internet chamado Não Está na Bíblia. Então tá aí, as últimas palavras dessas pessoas, tá? Primeiro, fundador da Igreja de Satanás, famoso satanista, tem nomes que eu não sei nem pronunciar, tá? Acho que é Anton Exandor Lavey. Foram, oh meu Deus, o que eu fiz há muito errado, algo muito errado, e morreu. Voltaire, né? 1694 a 1778, um ateu disse, estou abandonado por Deus e pelos homens, eu vou para o inferno, ó Jesus Cristo. Olha só as últimas palavras. David Hume, se é assim que se pronuncia, 1711, 1776, um ateu, disse enquanto morria em absoluto desespero, estou nas chamas. Olha que terrível. Outro, Sir Thomas Scott, 1808 a 1878. Esse ateu disse, até este momento eu pensava que não havia Deus, nem inferno. Agora eu sei. E sinto que há ambos e estou condenado à perdição pelo julgamento justo do Todo-Poderoso. Como diz o tema que eu acabei de falar, a eternidade é longa demais para se errar. Não dá para errar. Se houver comunicação divina, com certeza, toda a nação se equivoca.
melhor, deixa eu acertar aqui minha fala, né? Se não houver uma comunicação divina, com certeza a nação se equivoca, vira antropocêntrica. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Percebeu? Se você guardar a palavra, tudo muda. Quanta somatização hoje em dia, já percebeu? Quantos sintomas físicos inexplicáveis, ocultos na maior parte do tempo, todavia identificados quando os ânimos são serenos. A inveja é dissipada e o corpo renascido. Você já percebeu que muita gente nova, de repente aparece com uma doença sem noção e simplesmente vai? Acho que todo mundo já deve ter tido algum parente que já passou por isso. Pessoas novas, eu já vi isso também. E você olhar e falar assim, meu Deus, estou nova, como que pode? E nós sabemos, irmãos, que muitas doenças que aparecem em nós são doenças psicossomáticas. Estava na mente, cheio de problema, e aquilo ali se transbordou de tal forma que foi para o seu corpo, formou uma colônia de câncer ali e você vai embora. Ou de qualquer outra coisa, né? Não é minha área, e daqui a pouco você está indo embora. Por isso que a melhor coisa é você se esconder na sombra do Altíssimo. Diz lá no Salmo 91. Vamos pensar nisso, irmãos. Em Provérbios 14:30 diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo. Difícil ficar sereno hoje, né? Mas a inveja é a podridão dos ossos. Você percebeu que normalmente as propagandas que você vê na internet, na TV, mostrando luxo, ostentação e aquilo, e aquelas pessoas que estão usando aqueles carrões, né, aquelas roupas, tudo, parece até que elas estão assim, nem vivendo direito, super preocupadas em como serão julgadas por terceiros que são iguais a ela, pecadores, imundos, porque todos nós somos pecadores. Que vantagem tem eu viver nessa vida esperando a aprovação de terceiros? Me fala, que vantagem você tem nisso? Viva como você vive. Se pobre, pobre. A Bíblia fala que foi Deus quem fez os pobres. Se rico, rico, amém, qual o problema? Abraão era rico, Salomão era rico. Quantos patriarcas viveram na riqueza? E foi através do sangue deles que vieram Cristo, que veio Cristo. Então, irmãos, relaxa. A opinião dos outros não tem valor nenhum. Entendeu? O que vale é o que Deus pensa de você. E que você siga, obviamente, aquilo que Deus manda em sua palavra. Mais nada. Se você fica pensando, vou estar com uma roupa tal, vou estar com uma roupa tal, tudo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses vídeos, né, alguns amigos mesmo, falaram assim, você tem que trocar um pouco essa camisa sua aí. Eu falo, não, rapaz, é o uniforme que eu uso. Até que eu coloquei essa camisa preta aqui e eu só falo com ela. Entendeu? Lavo, mãe de novo e falo com ela. Acho que o preto combina comigo. Percebeu? E assim vai. Não tô nem aí. Se a pessoa vai gostar ou não vai, tudo. Ainda que elas te deem conselhos bons, né, e tudo, mas e daí? Então o que importa é você, como diz a própria palavra, né, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova.
E isso é bem importante, você não se condenar naquilo que você mesmo se aprova. Então, cuidado. Às vezes você está indo por um caminho errado, às vezes um conselho vale a pena, tá? Vamos lá. Eu acredito, literalmente, que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam em minha vida. Eu já falei isso aqui uma vez. E como Deus é atemporal, essas misericórdias acontecem a cada segundo aqui, agora e depois. E visto que minha natureza é decaída, a minha, a sua, de todos nós, aí sim aumenta a minha crença, pois ele faz um ninguém como eu ser alguém, ainda que seja só para ele, a todo instante, não importa. Ele nunca esquecerá de mim e nem de você. Percebeu? Isso tem que estar certo na sua mente. Isaías 49:15 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que não cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, olha Deus colocando no lugar da mulher, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. É lindo demais isso. A cada releitura da Bíblia, eu me impressiono com a dicotomia entre a crença de muitos cristãos versus a verdade da palavra revelada. Enquanto muitos atribuem o ímpio ao praticante de impiedade, pecados terríveis, tá? A palavra pende mais para um não adorador, porque todas as palavras, eu acho que eu já falei isso aqui também, todas as palavras ímpio na Bíblia, está escrito assim, ó, asebes. E eu já expliquei que normalmente toda palavra que começa com a vogal alfa, essa vogal é uma partícula negativa, tá? E a palavra sebes aí quer dizer adorar também, tá? Não é só a latreia, mas sebes também é. É igual a palavra aletheia ou alefeia. O A é uma partícula negativa, leteia quer dizer letal, morte, ou seja, não morte, que é a mesma coisa que vida. Conhecereis a não morte, e a não morte vos libertará. Conhecereis a vida, e a vida vos libertará. Percebeu? Começando tudo com a partícula negativa, aqui é a mesma coisa. Todas as palavras ímpio na Bíblia, no Novo Testamento pelo menos, todas, sem exceção, está escrito assim, asebes. Para quem sabe ler o Strong, nas Bíblias que nós temos hoje no celular, só você clicar em cima da palavra lá, que você vai ver. Clique em qualquer palavra chamada ímpio. Vai aparecer embaixo assim, a palavra escrita em grego e do lado escrito em a transliteração em português, né? Vai estar escrito assim, asebes. Logo, basta não adorar para ser classificado como um pecador. Você não precisa ficar pensando em loucuras de pecado, não, é só não adorar. O resto é consequência. Não é fácil, mas o justificado adora e está seguro. Essa é a garantia que Deus nos dá. 1 Pedro 4,18 diz: e se é com sofrimento que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, ou seja, o não adorador? Sim, pecador. Repara que ele coloca aqui a palavra ímpio, o não adorador, né, em contraste versus o pecador, entendeu? Olha só o que ele coloca aqui, ó. E se com sofrimento que o justo, melhor falando, né, o justo é salvo, onde
onde vai comparecer o ímpio. A palavra aqui, ímpio, é asebes. Então ele já deixa bem claro, entendeu? O justo é salvo. E a palavra justo aí é de Caios, que não tem nada a ver com a justiça humana, que você tem que pagar para retornar à sociedade. Pagar de que forma? Pegar uns anos de cadeia ou fazer alguma coisa para a sociedade, não importa o que o juiz der ali, se você paga. Entendeu? No caso da palavra aqui de Caios Siné, significa que alguém pagou por você. Quem pagou por nós foi Jesus. E ele está falando aqui que existe uma diferença muito grande entre esse justo e o ímpio, e o asebes, aquele que não é adorador. Percebeu como é que muda o texto quando você consegue traduzir os textos bem diretamente? Enfim, que Deus renove suas forças e te use para a glória. Lembre-se, para a glória dele, lembre-se, a eternidade é longa demais para você errar aqui nesse pequeno período de tempo que você vive. Amém.